Olá, meu nome é Gleice Moreno, eu sou estudante do curso de pós-graduação em Ciências Contábeis e Administração da FURB, Universidade Regional de Blumenau, e também docente do curso de Ciências Contábeis do campus de Porto Velho, da Universidade Federal de Rondônia. Estou aqui para divulgar com vocês essa ferramenta que foi desenvolvida para medir a compreensibilidade, a facilidade de leitura, o entendimento e a adequabilidade de um texto para um público específico, tá? Quantificando o nível de estudo que o leitor precisa ter para compreender bem o que está sendo lido. Então, esse programa ele foi desenvolvido especialmente para atender a minha pesquisa de doutorado, que ainda está em fase de construção, mas já está à disposição de todos que tenham interesse e que desejam fazer uso desse programa para avaliar o processo de comunicação em sua área fim. O link para isso é legibilidade.com. Bom, o programa de análise de legibilidade textual, ele usa índices de legibilidade da língua inglesa e um deles da língua italiana, ou seja, nós partimos dos índices originais e adaptamos para a língua portuguesa. Então, o programa do qual me refiro, ele já está em tela, é esse aqui, teste de legibilidade, e em seguida, vocês, ao abrir o programa, precisam aguardar que o banco de palavras seja carregado para, logo em seguida, considerar o texto que vocês pretendem analisar. Então, o texto ele pode ser digitado, ele pode ser copiado e colado e também salvo em TXT, como eu fiz aqui para trazer um exemplo para vocês, arquivo TXT, eu salvei os 2 primeiros capítulos do texto do Dom Casmurro. Lembrando que, como nós aqui estamos analisando a legibilidade textual, figuras, gráficos, números não fazem parte da análise. Aqui, o programa já nos trouxe o nível de legibilidade textual, que foi de 9, isso quer dizer que os 2 primeiros capítulos do livro Dom Casmurro apresentam alta legibilidade, ou seja, adolescentes na faixa etária entre 14 e 15 anos conseguem compreender bem os 2 primeiros capítulos, tá? Na sequência, eu apresento para vocês um ícone aqui de contagem de palavras. Esse ícone, que está logo abaixo do texto a ser analisado, ele permite que palavras dedicadas a uma área específica sejam consideradas, né? Para medir se o texto que expõe essas palavras, se o autor considerou, né, as palavras que nós vamos destacar aqui, de forma pormenorizada no texto, de acordo com o assunto a que se propõe. Aí, logo na sequência, nós temos as métricas, que tomaram por base 6 índices de legibilidade. Os 2 primeiros não são considerados aqui na média aritmética que nós obtivemos aqui, porque eles são caracterizados como índice de facilidade de leitura, que trabalha com uma escala de 0 a 100. Isso quer dizer que quanto maior for a escala, maior será o nível de compreensibilidade do texto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O índice Flash, ele foi criado por Rudolf Flash em 1948, né? Flash era considerado um especialista em legibilidade, e ele desenvolveu esse índice para facilitar o nível de legibilidade dos textos. Índice Bull-Peazzi, criado em 1988, né, foi desenvolvido por um grupo de pesquisa chamado GUP, ou seja, Grupo Universitário Linguístico Pedagógico da Universidade da Roma La Sapienza, que buscam medir a facilidade de leitura para textos no geral, para o Flash para a língua inglesa, o Bull-Peazzi para a língua italiana, tá? E o Bull-Peazzi foi o único índice que está sendo utilizado em sua forma original, né? Isso porque não apresentou alterações em seus coeficientes após as regressões que nós executamos para construir o programa. Então, esses índices, como eu falei anteriormente, eles não fazem parte da média aritmética que calculamos para gerar o resultado final. E então, o que nós usamos foram esses outros 4 índices aqui, que medem o nível de instrução do leitor.
tá? O nível de instrução que o leitor precisa ter para compreender bem o texto. Então, nós usamos o índice Flash-Kincaid, que foi desenvolvido por J. Peter Kincaid a partir do índice de Flash, momento em que ele analisou e, com a colaboração de outros pesquisadores, eles aplicaram um teste com os alistados em uma das forças armadas dos Estados Unidos da América, né, a Marinha, para medir o nível de compreensão, de leitura dos manuais de treinamento. Assim, esse índice ele é usado para determinar se o texto atende ao público ao qual se destina, ou seja, se é adequado. O próximo índice, que é o de Gunning-Fogg, esse índice ele foi criado por Robert Gunning em 1952, né, pelo trabalho que Robert Gunning ele realizava com a publicação de jornais, de livros didáticos. Então, ele procurou desenvolver uma métrica para medir o tempo de educação, né, que o leitor precisa ter para entender o texto na primeira leitura. Já o índice de legibilidade automatizado, que nós chamamos de ARE, esse índice foi desenvolvido por Smith e Center em 1967, e o desenvolvimento ocorreu a partir de um estudo que eles desenvolveram avaliando as comunicações escritas de uma das forças armadas dos Estados Unidos também, né, as forças aéreas, né, e eles perceberam, né, que havia deficiências nesse processo de comunicação que poderiam ser evitadas se os documentos fossem redigidos com maior legibilidade. Isso eles perceberam que contribuiria para a eficiência das operações. Por último, o índice de Coleman-Liao. Então, Coleman-Liao foi desenvolvido por Mary Coleman e T.L. Liao, e eles indicaram esse procedimento como uma forma automatizada de ajustar a legibilidade dos livros didáticos para o sistema escolar público dos Estados Unidos. Então, essa foi a ideia que nós tivemos para realizar uma análise de conteúdo quantitativa em minha pesquisa, isso porque o resultado mensura o nível de compreensão textual e adequabilidade do texto em uma escala de 0 a aproximadamente 20, né? Determinando que quanto maior for o resultado, maior é a dificuldade em compreender o texto, né? Ou seja, não está adequado para um determinado público. Então, logo abaixo, né, nós apresentamos aqui o resumo descritivo, e nós apresentamos esse resumo descritivo exatamente as principais variáveis, né, ou melhor, as variáveis utilizadas nas fórmulas de legibilidade são as variáveis de palavras complexas e sentenças longas, né? Então, eles usam letras, sílabas, palavras, sentenças para medir o percentual de palavras complexas e sentenças longas presentes no texto. Em seguida, nós temos a apresentação da contagem de palavras, né, que são dedicadas a uma área específica, que foram consideradas na contagem de palavras para medir se o texto expõe de forma pormenorizada informações sobre o assunto ao qual se destina. Na sequência, nós apresentamos o texto analisado, né, grifado, onde nós destacamos as palavras complexas, as sentenças longas, isso com o objetivo de sugerir ajustes para que os textos de autoria própria possam ser ajustados com a troca de palavras complexas por palavras mais simples e a redução de sentenças longas. Para terminar aqui a página principal do programa, né, nós apresentamos também uma forma gráfica para exprimir de maneira concisa, né, aqui, por meio de uma nuvem de palavras, explorando a informação visual do texto, as palavras mais mencionadas, né, no texto e destacar os assuntos que receberam maior atenção por parte do seu autor ou de seus autores. Então, partindo agora para o menu sobre, nós apresentamos aqui as fórmulas de legibilidade adaptadas para a língua portuguesa. Nesse espaço aqui, nós calculamos a correlação de Pearson para
medir o grau de correlação existente entre as fórmulas originais e as fórmulas adaptadas. E, no geral, as fórmulas adaptadas apresentam um alto grau de correlação. É isso, pessoal. O programa está à disposição. Eu espero que seja útil não só para estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e de Economia, mas para todos aqueles estudantes que se interessam pelo processo de comunicação, tá? Tem interesse em analisar esse processo de comunicação na língua portuguesa, tá bom? Obrigada.